Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Os riscos de um ministério. Os riscos de um ministério. E ministério tem risco, irmão? Como tem? Como tem. Vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João. Eu vou ler apenas 2 versículos. Esse é um sermão temático. Eu não vou pregar neste texto exatamente. Eu vou pregar sobre um tema. Nós trabalharemos muito com a Bíblia, mas como um ponto de partida, João 10, verso 11 e depois o 14. João 10, o verso 11 e depois o 14. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ler, amados? João 10, verso 11, diz, quem diz é Jesus, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 14, ele volta a falar sobre o bom pastor. Ele volta a afirmar: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ele se apresenta então aqui como o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela revelação da tua palavra. Senhor, venha nos fortalecer nesta noite, a cada um de nós que tem um chamado, Senhor, para a tua obra, que tem um ministério, seja ele qual for, Senhor, mas por menor que possa parecer aos olhos de cada um, mas cada um tem uma importância fundamental, Senhor, na sua obra, e nós sabemos que todos nós fomos chamados para desempenhar uma missão, Senhor. E assim, Paizinho, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra nesta noite, pela presença do teu Espírito Santo que já se faz sentir em nosso meio, Senhor, pela inspiração que ele nos trouxe, e que eu seja perdoado dos meus pecados, me torne digno neste momento de ser o transmissor das palavras do teu coração para o nosso coração. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. É um privilégio ser chamado para um ministério. O chamado para um ministério é algo muito doloroso. A gente acha que, às vezes, que não. Muitos recebem um dom, um talento. Outros recebem mais dons, mais talentos. Mas eu creio que cada um de nós, cada um que está aqui agora me ouvindo, tem um chamado, tem um dom, tem um chamado específico. Você ainda não entendeu, você ainda não percebeu, não descobriu, mas o Senhor vai mostrar, se é que já não mostrou, mas cada um tem um dom. Mas não pense que é só para alegria, não. É uma alegria poder servir a Deus, mas geralmente o chamado, o ministério envolve riscos. Por isso nós vamos ver nessa noite os riscos de um ministério. E o objetivo não é, na verdade, lhe assustar. Muito pelo contrário. É de lhe estimular. É de dar um ânimo para que você deixe fluir o dom que Deus te deu. E que esse dom possa logo ser colocado na prática para a glória de Deus e para o teu crescimento espiritual, para você se sentir
não é? Uma pessoa útil na obra. É muito triste a gente só ficar esquentando o banco de igreja. Cada um tem um chamado, e a igreja, ela é composta de pessoas, e cada pessoa é um membro, faz parte deste corpo, o corpo de Cristo. E cada membro, irmão, por menos importante que ache, cada membro é importante. Cada membro desse corpo é importante. Faz falta. Você consegue, Deus nos livre, se imaginar sem uma mão, sem um pé? Cada parte do nosso corpo nos faz falta. E como membros deste corpo de Jesus, que é a igreja, nós fazemos falta, nós somos importantes. E se não estamos desenvolvendo a nossa função, o corpo está se ressentindo. Às vezes a pessoa sem um pé, ela consegue ir, mas se ela tivesse o pé, ela ia mais longe, ia mais rápido. A vida ministerial, a vida de um pastor, de um evangelista, de um levita, como a gente costuma chamar os cantores, enfim, de cada um, ela envolve muitos riscos. No ministério nós tratamos com pessoas. E como é difícil trabalhar com pessoas. Trabalhar com peculiaridades. Cada cabeça é uma sentença. Você já parou, por exemplo, para pensar, você tem a resposta a essa pergunta, o que é que você espera nesta igreja? Você frequenta, congrega, é membro, vem regularmente aos cultos, mas no fundo, o que é que você espera dessa igreja? Essa igreja tem conseguido atender a sua expectativa? Atende de alguns, não atende de outros. Cada cabeça é uma sentença. Nós já tivemos pessoas que entraram como membros e já saíram, porque não se ajustaram, não se adaptaram. Trabalhar com pessoas é muito difícil. Cada um tem uma maneira de ver as coisas diferentes, de sentir, de querer. E isso envolve riscos. Nós trabalhamos com dinheiro. Dinheiro que não é nosso. Dinheiro que é da obra, dinheiro que pertence a Deus. Administramos este dinheiro e precisamos administrar com clareza, com lisura, com transparência. Por isso sempre é colocado ali a prestação de contas. Mas você que traz o seu dízimo, que oferta, você tem podido observar na prestação de contas quanto entrou naquele dia que você devolveu o seu dízimo. Está lá na prestação, no dia tal, teve tanto. Em que está sendo empregado seu dinheiro? Se não tiver transparência, coloque em risco todo o bom andamento da igreja. Nós mexemos com dinheiro, mexemos com situações que muitas vezes nos trazem, lamentavelmente, sérios problemas no nosso ministério. E muitos desistem, muitos abandonam, não aguentam, não suportam e largam o ministério e vão embora. Quantas pessoas estão no mundo hoje que Deus abençoou com dons, com talentos, e essas pessoas não souberam trabalhar direito essas dificuldades, estes riscos, e abandonaram. Os riscos são probabilidades, os riscos são possibilidades de ocorrer certos perigos no nosso ministério. Assim, vejamos nesta noite quais são os riscos mais comuns. Não pretendo esgotar o assunto, mas quais são os riscos mais comuns na vida de alguém que tem um chamado para exercer o ministério? Primeiro, o risco da gente se desviar do objetivo para o qual nós fomos chamados. Isso é sério, isso é grave. Vamos ver na palavra a experiência de Jesus. Em Mateus capítulo 4, nos versos do 1 ao 9, Mateus 4, do 1 ao 9, nós vamos ver que logo no começo do ministério de Jesus, logo no começo, logo no capítulo 4 de Mateus, vem logo depois da pregação de João Batista, o batismo de Jesus, e logo que ele foi batizado, tome a tentação. Não foi assim com você, irmão, que se batizou e aí, misericórdia, aí o inferno parece que se abriu na sua volta? Pois foi assim com Jesus, você não está sendo exceção. Aconteceu com Jesus. Diz no capítulo 4, nos versos de 1 a 9, que a seguir
foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Ele jogou a palavra também para cima de Jesus: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele usou a palavra distorcida. A palavra não dizia isso, que ele devia se jogar de cima do templo. É o uso da palavra de forma indevida. O diabo conhece a palavra e usa ela de forma indevida, mas Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como a palavra se explica pela própria palavra, e nós não podemos nos pegar num versículo para querer justificar, às vezes, uma tese. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, e o diabo fica usando muito isso, e usa às vezes pessoas para distorcer a palavra, para dar um sentido diferente do que ela tem. Mas ela tem que ser, a palavra tem que ser entendida como um todo dentro da Bíblia. E Jesus respondeu em cima. E o diabo foi e levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha como é que o diabo usava a palavra para tentar enrolar. E só uma pessoa que conhece a palavra verdadeiramente pode resistir às tentações do diabo. Por isso que o Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra para poder, mesmo quando vierem usando a palavra, a gente está com o entendimento da palavra e poder reagir. Porque o que é que Satanás queria aqui? Ele queria tentar Jesus para fazê-lo se desviar do seu propósito. A tentação veio para que ele, se caísse na tentação, colocaria todo o seu ministério em risco. O risco de ser tentado e desviar-se do objetivo para o qual foi chamado. Jesus resistiu às tentações exclusivamente na palavra. Na palavra. Como pastores, como evangelistas, enfim, dentro do nosso ministério, nós podemos ser tentados, por exemplo, ao ver a igreja com poucas pessoas e dizer: rapaz, eu vou inventar aqui alguma coisa, algum negócio aqui, para ver se eu chamo o povo para cá. E esquecer que a estratégia vem do Senhor, não é a estratégia do homem. A palavra já está pronta, ela está temperada. Então, muitos, infelizmente, cedem para ver a igreja cheia, cede e negocia a palavra. Tá bom, eu vou abrir mão aqui, nós vamos fazer a campanha disso, a campanha daquilo, e aí eu vejo a igreja cheia. Mas ela geralmente está cheia. Você volta no culto seguinte, daí um mês, por exemplo, já não conhece mais quase ninguém. A igreja está sempre cheia, mas a rotatividade é muito grande. Você pode ver, igreja com muita rotatividade é igreja que não está firmada na palavra. A estratégia é do homem. Enche a igreja, mas não firma ninguém, não leva ninguém para o céu também. Esse é o primeiro risco. O segundo risco que você pode correr, amado irmão, amada irmã, e este é sério, é triste, dá um desgosto tão grande, dá uma tristeza tão grande e faz muita gente desistir. É o risco de não ser compreendido. Como já aconteceu isso comigo, e talvez como já aconteceu isso com você. Você está lá trabalhando, firmado nas boas intenções, firmado na palavra, mas o diabo entra pelo meio e coloca o desânimo no coração das pessoas, usa a palavra fora do contexto muitas vezes para mostrar para a pessoa
que o outro está pregando errado. Quando se dá por conta que não é capaz de voltar lá e dizer para aquelas pessoas: rapaz, eu me enganei, a pregação estava certa, eu aqui fiz uma análise errada. Deixa a pessoa ficar acreditando, e muitos fracos na fé são desanimados e se afastam. Quantos têm se afastado por conta de coisas como essa? A incompreensão, a falta de compreensão. Jesus passou por isso, passou muito por isso. Ele trazia uma mensagem, por exemplo, de novo nascimento. E essa mensagem, ela não foi compreendida por muita gente. E dentre estas, Nicodemos. Em João capítulo 3, verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus explicou, mas novamente Nicodemos pergunta nos versos 9 e 10. Então lhe perguntou Nicodemos: mas como é que pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olha que situação! O próprio Senhor Jesus estava explicando a questão do novo nascimento e na cabeça de Nicodemos não entrava. Se não entrava na cabeça dele, na cabeça de quantos não entrou? E ainda hoje, quando se explica essa questão do novo nascimento, as pessoas têm um entendimento diferente. Acham que tiveram realmente o novo nascimento. Tem muita gente acreditando que já teve o novo nascimento, quando na verdade não teve não. Acha apenas que teve, está iludido. Não teve. Jesus foi incompreendido. Seu sermão sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, esse aqui é difícil, né? Como é que vai virar canibal agora? Vamos comer a carne dele, vamos beber o sangue? Que conversa de doido! E era assim que as pessoas ficavam olhando Jesus explicar. E em João, capítulo 6, versos 51 e 52, apenas para se ilustrar na palavra o que está sendo ministrado, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Imagina para uma pessoa entender isso. Ele é o pão. E o pão que vai dar para nós é a própria carne dele. Como é que é isso? Nós vamos comer a carne desse homem? Que coisa maluca! As pessoas não compreendiam. É porque são coisas espirituais que só se discerne espiritualmente. E Jesus era incompreendido? Era, irmãos. Como era incompreendido? Porque no verso 52 diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Aí iam-se embora. Não queriam saber. Jesus foi incompreendido pela sua própria família. Os seus irmãos achavam que ele era doido. Foram lá para tentar dissuadi-lo do ministério. Quantos da sua própria família já não se levantaram contra você? Às vezes o marido, né? Às vezes o marido, né, Dalmira, se levanta, não entende. Está doido, vai ser crente, está maluco. Mas durante algum tempo não entende. Mas até que Deus toca o coração e a gente acaba entendendo. Mas enquanto isso, quem tem um ministério sofre porque é incompreendido. Você imagina quanto Jesus sofreu? Está aí fora seus irmãos, sua mãe. Que foi que ele disse? Não, meus irmãos, minha mãe são aqueles que creem em mim. Esses aí não creem, não são meus irmãos, não são minha mãe. Mas no fundo, a tristeza é muito grande, porque o profeta não tem honra senão em sua própria casa. E isso acontece comigo, acontece com você. Se eu trouxer um pregador aqui, pode ser um camarada que não tenha testemunho de vida, um camarada que não tenha um bom exemplo, mas vocês não conhecem, não sabem nada. Se eu trouxer o cara aqui, ele pregar, agitar, se fizer um movimento grande aqui, todo mundo sai: eita, hoje o culto foi tremendo, abençoado. O cara não vale nada, a vida dele não vale nada lá. Profeta não tem honra em sua casa. Qualquer igreja, é pregador de fora, enche. É verdade, Jesus teve esse problema de incompreensão. Nós também temos. Irmãos,
A mensagem messiânica sobre a libertação do pecado não foi entendida pelos escribas, pelos fariseus. Vamos ver em João 8, do 31 ao 36. João 8, do 31 ao 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, esses aqui haviam crido nele, hein? Haviam crido. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os que tinham crido nele responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Olha, eles se morderam aqui. Você está achando que a gente foi escravo de alguém? Está dizendo que nós vamos conhecer essa verdade dele aí, e ela vai nos libertar? Nós não somos escravos, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Olha a incompreensão. As palavras de Jesus como eram mal interpretadas, mal compreendidas, e aí ele teve que explicar. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem coisas que a cabeça da gente não está ainda preparada para entender essas verdades. Só com o tempo. O discernimento vai chegando, por isso nós temos que perseverar na leitura da palavra, no entendimento da palavra. Às vezes você lê aquele texto, não entendeu, siga lendo, vá adiante. Daí a pouco você vai ler um outro texto lá mais adiante, que vai abrir a sua cabeça e você vai entender o que você não tinha entendido antes. Ah, está aqui, ó, agora eu entendi aquela passagem. Tem que meditar dia e noite para não ficar gerando incompreensão dentro de nós com relação à palavra. A sua morte profetizada não podia ser compreendida por Pedro. Mateus 16, do 21 ao 23. Vamos ver que interessante, ó, o discípulo convivendo com ele aquele tempo todo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele tinha anunciado que isso ia acontecer. Olha, nós precisamos ir para lá, eu tenho essa missão, eu vou ter que passar por isso, eles vão me prender, eles vão me bater, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar. A reação, Pedro, chamando-o à parte, chamou de lado, talvez não quis se expor, chamou ele à parte e começou a reprová-lo. Olha só a audácia. Não entendia o ministério de Jesus. Quantas pessoas ficam muitas vezes reprovando a atitude de um irmão aqui ou ali, mas não sabe o particular dele com Deus. Critica a atitude de um pastor que fez assim, que fez assado, mas não sabe o que foi que Deus ordenou a ele. Pedro aqui teve a audácia de reprovar o Senhor Jesus. Reprovou, diz a palavra aqui, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, olha como é que ele disse para Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Arreda, Satanás. Jesus foi duro com Pedro. Pedro não conseguia com a cabeça dele entender a missão de Jesus, mesmo ele dizendo que Deus tinha mandado ele para morrer na morte de cruz. Mas Pedro não conseguia entender. Quantas vezes nós não conseguimos entender tanta coisa que acontece às vezes na nossa igreja, mas não sabemos o particular que Deus teve com o pastor. Não temos a visão. É aquela ilustração que eu trouxe há uns dias atrás aqui dos cegos e o elefante. Cada um tocou numa parte do elefante e queria ter o entendimento do todo, mas não podia ter o entendimento do todo porque ele só tinha tocado numa parte do elefante. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós não conhecemos o todo do problema, da situação, e julgamos pelo pouco que nós conhecemos. Julgamos, tomamos posição, criticamos, falamos da pessoa,
mas a pessoa que tem o todo, que foi dado por Deus, sabe o que está fazendo. E mais adiante, Deus revela o profundo e o escondido. E aí, quando é revelado, a vergonha que nos dá. Já aconteceu comigo isso, eu falo de experiência própria. E Deus permitiu. Eu critiquei a pessoa por ter feito certas coisas, eu não entendia. Só depois eu vim entender que eu estava sabendo, era só uma parte, eu não sabia o todo. Por isso ele tinha agido daquele jeito. E eu morri de vergonha e fui pedir perdão. Fui pedir perdão. Como Jesus foi incompreendido, como nós podemos ser, muitas vezes, incompreendidos no nosso ministério. Irmãos, esse é o segundo risco. O risco de não ser compreendido. Nós temos o terceiro risco, que é o risco de ser caluniados. Pode acontecer isso, irmão? A gente pode ser caluniado. O que é uma calúnia? Calúnia é alguma coisa que se fala de uma pessoa que não é verdade. É uma calúnia, é uma mentira. A pessoa não fez, não disse, mas se atribui que ele disse ou que fez. Já passei por isso, de ter sido caluniado. Chorei muito, 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 muito mesmo, quando isso aconteceu comigo. Mas eu não estava presente para me defender, mas Deus depois me honrou. E me levou de volta naquele lugar e me honrou, para mostrar que eu não tinha feito aquilo. Que se eu tivesse feito, Deus não tinha me levado de volta naquele lugar. Mas me levou, me honrou, não para minha glória, é porque Deus não se deixa escarnecer. E aqueles que Ele chama, Ele se responsabiliza. Por isso que Ele diz, não toqueis os meus ungidos. É por isso que Ele diz. E a gente não deve tocar mesmo, não. E ninguém. Não deve tocar mesmo em ninguém. Irmãos, Ele foi, Jesus, acusado com grande veemência de perverter a nação, de proibir dar tributo a César, de alvoroçar o povo, tudo calúnia. Em Lucas 23, versos do 4 ao 5 e o 10. Lucas 23, 4, 5 e 10. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: eu não vejo neste homem crime algum. No 5. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. E no verso 10 diz: os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Ele não tinha feito nada daquilo, mas estavam querendo acabar com o ministério dele. Estavam querendo acabar com ele, dizendo coisas que ele não tinha dito, dizendo coisas que ele não tinha feito, e o acusavam com grande veemência. Ele foi acusado de malfeitor. Em João capítulo 18, versos 29 e 30. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? No verso 30, responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. O Senhor Jesus foi acusado de ser um malfeitor. Qual o mal que ele estava fazendo à humanidade? E muitas vezes nós nos perguntamos: qual o mal que nós estamos fazendo para as pessoas para acontecer isso comigo? Quantas vezes? Quantas vezes nosso coração se enche de tristeza? Mas incrível, né? Nós não somos melhores que Jesus. É esta a mensagem para você. Nós não somos melhores que Jesus. Se Jesus, que foi Jesus, irmão, passou por isso, por que é que eu ou você vamos querer ficar livre disso? Por quê? Irmãos, nós corremos o quarto risco, o risco de ser traído. Podemos ser traídos? Você já foi traído no seu ministério? Eu já. Como fui traído no meu ministério? Como fui traído? Como também meu coração se entristeceu, e por pouco meus pés não se desviaram. E eu estou lhes falando isto para que vós entendais, se Cristo passou por isso, nós podemos passar. Mas Cristo foi vencedor, nós podemos também sair vencedores. Amém? Nós não podemos se deixar levar
por essas coisas. Acontece, irmãos, enquanto estamos tratando com pessoas, com seres humanos, e pessoas que muitas vezes dão brecha para o inimigo age nessas pessoas. Se ele encontra uma brecha, ele entra. Jesus foi traído? Foi. Ele foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Mateus 26, do 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vivia com Jesus, comia com Jesus, dormia no mesmo lugar que Jesus dormia, acompanhava ele, via os seus milagres, via as suas obras, via tudo. Era chamado de amigo, compartilhavam todos os momentos, mas não hesitou em traí-lo por dinheiro. O dinheiro corrompe. E o sinal da traição foi um beijo. Eu acho interessante, em Lucas 22, do 47 e 48, abra sua Bíblia. Lucas, ele nos dá os detalhes. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo. Irmão, guarde esta frase no seu coração. É uma triste realidade. Muitas vezes o nosso pior inimigo é aquele que já foi nosso melhor amigo. Muitas vezes o nosso pior inimigo é aquele que já foi nosso amigo. Por último, o risco de ficar sozinho. Após a mensagem sobre comer a sua carne, que a gente comentou, e beber o seu sangue, muitos voltaram atrás. O povo não quis saber da história de comer a carne, beber o sangue, e outras palavras de Jesus, né? E eles não mais queriam segui-lo. Está em João 66 ao 69, eu vou ler para você. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E no verso 69 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele só não foi abandonado ali, ficaram os 12. Eu queria despertar a atenção da igreja para esse detalhe em nome de Jesus. Neste momento todos o deixaram, ficaram os 12. Amém, igreja? Ficaram os 12. No momento da prisão, o que foi que aconteceu? Marcos, acompanha aí, Marcos 14, 49 e 50. É melhor usar a Bíblia do que as palavras do homem só, né? Aqui é a palavra de Deus. Mas aqui foi a hora da prisão. Aqui foi a hora do vai para a cadeia agora e vai apanhar. Marcos 14, do 49 ao 50 diz: e Jesus disse: todos os dias eu estava convosco no templo, para as pessoas que foram prendê-lo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. E olhe com muita atenção o verso 50, o que é que diz aí? Então, deixando-o, todos fugiram. Se corre o risco de ficar sozinho. Irmãos, se corre o risco de se desviar do objetivo, se corre o risco de ser caluniado, o risco de ser traído e o risco de ficar sozinho. Espero que isso não aconteça comigo, se eu ficar sozinho pregando para as cadeiras em nome de Jesus. Mas Jesus ficou sozinho. Então, deixando, todos fugiram. Eu queria estender um pouco mais o exemplo, não só Jesus. Paulo, que também foi chamado para a dor, foi chamado para o sofrimento, ele teve uma história marcante por perseguição. Ele de perseguidor passou a ser perseguido. O exemplo de Paulo, ele correu esse tipo de risco de ficar só.
quando ele estava se despedindo dos anciãos de Mileto. Olha que cena interessante. Imagina a cena e vamos comparar com a outra que eu vou descrever depois. Ele estava saindo de Mileto, em Atos ainda, 20, 36 ao 38. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 20, versos do 36 ao 38. Diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E chamou a minha atenção esta frase: e acompanharam-no até o navio. Foram com ele até o navio, chorando: não vão ver mais, coitado de Paulo. Foram com ele até o navio. Tchau, Deus, abanaram. Ele foi embora e o povo ficou chorando. Muito bem, o texto diz que eles o acompanharam até o navio. Isso significa que dali para frente ele ia ter que seguir sozinho. Acompanharam até o navio, ele seguiu sozinho. Porém, mais adiante, ele se desabafa em 2 Timóteo, capítulo 4, nos versos 10 e 11. 2 Timóteo, olha o desabafo de Paulo aqui. É fantástico, é muito lindo, é interessante a gente comparar a situação aqui com a outra. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Ele ficou sozinho de novo. Todo mundo deixou ele só Lucas ficou com ele. É assim o ministério. Ora, nós estamos cercados de pessoas ouvindo. No momento seguinte, cada um vai cuidar dos seus afazeres, das suas coisas, e nós ficamos sós. Paulo desistiu, Paulo desanimou, ele perseverou até o fim. Pelo menos Lucas ficou com ele. E mais adiante ele continua se desabafando. No verso 14 ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Eita, meu Deus, o homem foi perseguido, traíram ele, abandonaram. Tantas experiências, amados, de Paulo não o levaram a desistir do ministério. As experiências que eu estou experimentando, as que você tem podido passar e que ainda vai passar, que não faça você desistir da sua caminhada, do seu ministério, em nome de Jesus. Afinal, o chamado para o ministério é para dor. Quando Paulo foi chamado, e isso me comove toda vez que eu leio, é muito forte para mim. Quando ele foi chamado, Jesus disse para Ananias, em Atos 9, versos 15 e 16, eu vou ler para você aqui. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui a missão de Paulo: levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Mas olha aqui a ressalva que ele faz no verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Receba. O chamado é para sofrer pelo nome precioso de Jesus. Afinal, foi por mim, foi por você que ele sofreu tudo isso aqui na terra para nos dar o melhor. Nada que eu ou você venhamos a fazer compensará o que Jesus fez por nós. Não tem nada do que a gente possa fazer. Tudo que a gente fizer ainda será infinitamente pouco pelo muito que ele fez por mim e por você. Assim, Paulo deixou muitos conselhos e orientações para a liderança da igreja primitiva, e que igualmente está na palavra. Ela serve para mim, serve para você, que ora estamos à frente de um ministério, ou que estamos prestes a assumir um, ou
qualquer ministério, seja ele qual for. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, o conselho para mim e para você foi para Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele estava dizendo: olha, Timóteo, aconteça o que acontecer, nem que o sangue dê na canela, não desista. Adalmira, não desista. Ana, Elisângela, Jomirei, Rafael, Jane Lúcia, Joana, Nirinha, cada um que está aqui, cumpre cabalmente o teu ministério, suporta as aflições. É por Jesus, foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele te chamou. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, combate o bom combate da fé. É um combate, é uma guerra, mas é boa, porque ela tem um final que justifica. É o combate da fé, aleluia. E Ele diz: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O dia que você levantou teu braço, no dia que você sentiu no teu coração: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador, eu te aceito, eis-me aqui. Você ali fez a sua confissão perante muitas testemunhas, e esse chamado é para a vida eterna. E Paulo mandou que nós o imitássemos. 1 Coríntios 4,16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ser imitador de Paulo, ele explica em 1 Coríntios 11, verso 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele era imitador de Cristo, por isso nós podemos imitá-lo. E Cristo sofria as perseguições, Cristo corria todos estes riscos e não desistiu. Nós podemos correr esses riscos, estamos sujeitos, mas não vamos desistir. Nós devemos lembrar que os riscos não são em si mesmo um mal. Amém? Os riscos não são em si mesmo um mal. Eu acho até que às vezes eles nos estimulam. Essas dificuldades é que me dão o ânimo de passar por cima delas. Olha, é necessário que nós passemos por esses riscos para que o nosso ministério seja aprovado. Aleluia, glória a Deus! E que nós cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Queridos, Jesus, o bom pastor, como nós iniciamos a mensagem, ele não foi compreendido. Jesus foi caluniado, ele foi traído, ele ficou sozinho, mas não se desviou do objetivo para o qual ele veio. Ele foi até o fim. Ele enfrentou a rejeição, inclusive da sua própria família. Ele enfrentou a dor, enfrentou a morte, e morte de cruz, mas cumpriu a vontade do Pai e realizou o seu ministério de forma espetacular. Ele venceu a morte esmagando a cabeça do diabo. O apóstolo Paulo, imitando a Jesus, também foi tentado, também não foi compreendido, também foi caluniado, também foi traído, também ficou sozinho, mas não se desviou do objetivo para o qual ele veio aqui para a terra. Ele foi até o fim. E em dado momento ele até admitiu em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Devemos morrer para o mundo como Jesus morreu, para que a vida de Jesus se manifeste através da nossa vida. Aleluia! Em Gálatas 6,17 ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Você vai desanimar por quê? O sangue ainda não deu na canela, irmão.
O sangue ainda não deu na canela. Traga no seu corpo as marcas de Jesus. Aleluia. Eu lhe pergunto, e você em seu ministério? Você tem trazido no seu corpo as marcas de Jesus? Você tem sido tentado? Você não tem sido compreendido? Você foi caluniado? Você foi traído? Você ficou sozinho? Cristo tinha uma missão e Ele a cumpriu. Paulo tinha uma missão e a cumpriu. Eu tenho uma missão e pretendo cumpri-la no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Você tem uma missão e você pretende igualmente chegar até o fim com essa missão que Deus te chamou para isso? Aleluia! Jesus, o bom pastor, aleluia, Ele nos orientou a aprender dele. Em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei dele e achareis descanso para a vossa alma. Mas você pode estar se perguntando, mas é tanto trabalho, eu vou me incomodar tanto, será que vale a pena sofrer tanto? Por causa do ministério, de um cargo na igreja, de uma coisa, será que vale a pena? Onde que isso vai me levar? Eu já me perguntei muitas vezes, será que vale a pena? Bem, Mateus 5:11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Irmãos, se fizerem isso, somos bem-aventurados. Lucas 6:22, mais promessas de Deus. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e o rejeitarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. 1 Pedro capítulo 3, verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois vós. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Aleluia! Vale a pena? Claro que vale, irmão. Se você acha que tudo isso é pouco. 1 Pedro 4,14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amados, que todos nós possamos afirmar ao final das nossas vidas, como Paulo teve o privilégio de afirmar. Ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, nos versos 7 e 8, e eu encerro aqui: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você espera a vinda de Jesus? Cumpra cabalmente o teu ministério. Resista. A coroa da justiça, a coroa da vitória está guardada para mim e para você. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus.